eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 270. Boa terça, quarta-feira para vocês. Esse episódio está entrando atrasado por motivos de força maior. A força maior. Semiférias, férias parciais. Motivos de Bahia. Em Salvador. Vocês perdoem que os nossos dias que a gente geralmente grava, o domingo ou segunda, foram dias de comemoração do aniversário de meu esposo. Então a gente está gravando este episódio na própria terça-feira. E vamos correr para colocar ele no ar ainda nessa terça ou já na manhãzinha de quarta. É uma data aí, um atraso raro, que a gente não atrasa, mas ainda estamos em ritmo de verão e último suspiro de férias dessa virada, desse começo de 2025. Em breve, tudo nos eixos, tudo na rotina novamente. Né não, Flavião? Mas afora essa questão do calendário festivo da família, também houve nuances do noticiário que aconteceram, né, especialmente entre a noite de domingo e amanhã, início da tarde de segunda-feira, que também exigiu uma certa atualização da gente e isso não foi possível no dia de ontem. Então, também, para a gente ter um noticiário um tantinho mais atualizado, foi importante esse adiamento da gravação. Não acontecerá novamente, queridos. O grande assunto que a gente vai tratar nessa semana, claro, vai ser essa primeira semana de governo Trump, né? A posse. E essa primeira semana. No episódio da semana passada, a história da posse foi um grande pop-up, né? Porque aconteceu no dia 20, na segunda-feira, depois da gente gravar, né, o episódio. Então, a gente falou um pouco do que estava previsto, qual era o sentimento para esse 20 de janeiro. Mas, de fato, as informações da posse, tudo que sucedeu a partir dali, a gente vai tratar nesse episódio de hoje. Então vai ser meio um bloco único e aquele finalzinho dos pop-ups da semana pra gente acompanhar, porque foi uma semana suficientemente agitada, né, nas Américas, não só nos Estados Unidos, mas a gente teve Colômbia na história, a gente teve Brasil no meio do olho desse furacão, então tem muita coisa pra gente tratar. Vamos começar este episódio. Bom, eu vou fazer uma linha do tempo, que vocês sabem que eu gosto. Vou tentar ser breve. Fazer uma linha do tempo pontuando aí decretos e manifestações do Trump que marcaram essa primeira semana. A CNN fez uma matéria, um compiladão aí, dia por dia, dessa última semana. E aí a gente vai acrescentando a história dos brasileiros deportados. No final de semana teve também a deportação, né, pessoas deportadas, colombianos deportados, a reação do presidente Gustavo Petro, o texto que ele postou. Depois, o que sucedeu, vamos comentar tudo isso, mas vamos começar lá no dia da posse, que já foi anunciado, no dia 20, no próprio dia da posse, que Trump tinha revertido 78 ações de Biden e assinou uma série de novas ações executivas e novas medidas. Algumas coisas a gente já imaginava, por exemplo, a retirada, né, dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. A gente falou isso aqui, que já era algo que ele já tinha sinalizado que ia fazer, que ele já tinha feito no primeiro mandato. Biden voltou, né, aderiu de novo ao acordo, mas o Trump já formalizou a retirada dos Estados Unidos ali no primeiro dia da posse. Perdoou também mais de 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio naquele 6 de janeiro de 2021. Então, a gente também tinha falado disso, né, do que se esperar dessa virada em relação ao Capitólio. A gente falou isso também em vários momentos aqui no Angu de Grilo, quando a gente trouxe a história também do nosso 8 de janeiro, do que tinha acontecido aqui de consequências, e lá também, lá, né, 4 pessoas morreram, então não foi só a depredação do patrimônio, né,
público, material e imaterial, mas também com mortes. Então, mais de 1.500 pessoas foram perdoadas. E eu acho que teve a história que estaria tirando os Estados Unidos no primeiro momento, né? Anunciou essa retirada dos Estados Unidos da OMS. Teve a história que adiou a proibição do TikTok no país, e aí o TikTok tinha caído, mas voltou com uma mensagem do Trump, com várias coisas, inclusive que foram muito questionadas pela audiência, que várias hashtags, né, contra o Trump foram banidas da plataforma, você não podia usar, tinha um certo impedimento. O TikTok, quando caiu, ele voltou agradecendo ao presidente Donald Trump por ter restabelecido a plataforma nos Estados Unidos. Coisa horrorosa. Mas eu acho que o grande foco, né, desse primeiro momento e dessa primeira semana foi a história, né, o endurecimento dessa política migratória. Então, foi assinada uma lista de ações de repressão à imigração, designando também cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras, declaração de emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos, o programa que foi iniciado pelo governo Biden para a entrada legal de imigrantes nos Estados Unidos foi encerrado já no dia da posse, então centenas de imigrantes ficaram parados, né, na fronteira entre Estados Unidos e México. E eu acho que essa foi a grande promessa de campanha do Trump. Eu lembro da gente falar isso aqui, né? Às vésperas ali da eleição, o que se tinha, né, de vários veículos e personalidades se manifestando contra, né, o Trump. E eu lembro da gente falar isso aqui, gente. E teve uma capa de uma revista, de um jornal, que falava exatamente isso, eu não me lembro qual agora, que era: o Trump está falando que vai fazer isso, e é pra gente acreditar que ele vai fazer. Então, assim, não era só pra todo mundo interpretar como promessas vazias de campanha. Ele tá falando que ele vai fazer acontecer em termos, né, de repressão à imigração ilegal, de deportação de imigrantes, mas na prática ele não vai fazer isso. E na campanha muita gente já falou: olha, ele tá prometendo e é pra acreditar, porque ele vai cumprir. E, de fato, eu acho que essa foi a tônica dessa primeira semana, né? Bom, na terça-feira, no dia seguinte, teve a cerimônia religiosa na Catedral Nacional de Washington, que foi, acho que, a primeira polêmica, né? Tirando tudo que ele assinou e tudo que ele prometeu e já cumpriu naquele primeiro momento, mas a grande polêmica, que foi a bispa Marian Edgar Boody, não sei como é que fala, pediu, né, fez o seu discurso, pediu a Trump misericórdia das pessoas que estavam assustadas com o que estava por vir, a crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas, independentes. Algumas temem pelas suas vidas. No dia seguinte, isso já gerou um mal-estar, né, imediato, né, na filmagem, é visível. No dia seguinte, o Trump fez uma publicação dizendo que a bispa e a igreja deveriam um pedido de desculpas público. A religiosa falou que não ia se desculpar. Teve um anúncio também nessa terça-feira de investimento de 500 bilhões de dólares em infraestrutura para inteligência artificial nos Estados Unidos. Essa polêmica da bispa ficou, né? O vídeo foi muito compartilhado. No dia 22, na quarta-feira, foi um dia marcado pelo fechamento da fronteira entre Estados Unidos e México. A medida assinada suspendeu a entrada física de imigrantes ilegais e, a partir disso, foi dada, né, a instrução para os departamentos de segurança interna, justiça e Estado dos Estados Unidos a tomarem as medidas necessárias para repelir, repatriar e remover imediatamente imigrantes ilegais da fronteira sul. Na quinta-feira, ele fez o discurso via videoconferência no Fórum Econômico Mundial em Davos, dizendo que estava agindo rapidamente para acabar com o fluxo migratório na fronteira sul, né, na fronteira entre Estados Unidos e México. Não vai permitir mais que o território dos Estados Unidos seja violado. Disse também que há esforço americano para garantir o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Bom, no mesmo dia foi quando começaram os imigrantes a serem deportados dos Estados Unidos para o México, para a cidade de Juarez, que fica na fronteira dos dois países. E essas deportações começaram a se intensificar muito nos dias seguintes. Na sexta-feira, 24,
foi o momento em que ele viajou, né, para Oeste, para Carolina do Norte, para Los Angeles, para estar presente, né, na história dos incêndios lá de Los Angeles, que causaram uma imensa destruição, a gente falou isso aqui. E na sexta-feira foi o momento em que duas coisas aconteceram, né? O Golfo do México, o Departamento do Interior dos Estados Unidos mudou oficialmente o nome de Golfo do México para Golfo da América, assim como do Pico Denali no Alasca para Monte McKinley. Isso foram coisas que também já estavam sendo ditas durante a campanha, né, que ele faria essa história do Golfo do México, essa história do Alasca, da Groenlândia. Tem vários acenos, né, essas políticas de, eu ia falar anexação, mas de invasão, né. E também na sexta-feira foi a história do voo dos brasileiros deportados, né, o primeiro voo dos brasileiros deportados que chegou ao Brasil. E aí foi começou-se, né, descortinou-se o grande assunto, a grande polêmica, o grande absurdo dessa história das deportações. Bom, essa aeronave pousou em Manaus na sexta-feira de noite. Não foi isso? Eu queria ver o horário. Foi na sexta-feira, por volta das 6 da tarde, que pousou esse primeiro voo, né, com deportados brasileiros vindo dos Estados Unidos. Pousou no aeroporto de Manaus. A aeronave tinha como destino final, Belo Horizonte, mas acabou pousando em Manaus por questões... não tinha autonomia, né? O avião pousou primeiramente para abastecer, e aí tem informação de que o ar-condicionado parou de funcionar, ficou muito calor, as pessoas precisaram sair da aeronave por conta do calor. 88 brasileiros na aeronave. E aí, quando saíram, é aquela imagem de que as pessoas descem algemadas, né? Acorrentadas, presas pelos pés e pelas mãos. E aí, rapidamente, essa imagem viralizou e gerou choque absoluto, né? E aí começou toda essa história em relação a essa deportação. Esses brasileiros foram deportados por terem entrado ou tentado entrar no país de forma ilegal. Então, não são pessoas que foram condenadas por crimes, né? Eles não tinham documentação para residir, né, nos Estados Unidos, mas não eram pessoas condenadas. O entendimento, e aí começou, né, essa grande discussão ao longo do sábado, que foi esse bate e rebate, né, que o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos Rodrigues, tomou conhecimento de que as pessoas tinham desembarcado algemadas em Manaus, entrou em contato com o ministro da Justiça, o Lewandowski, que acionou o Lula para entender o que deveria ter sido feito. Num primeiro momento, as autoridades americanas queriam transportar os brasileiros, né, também de Manaus, para Belo Horizonte algemados. O presidente falou que não e determinou que uma aeronave da FAB fosse buscar os brasileiros em Manaus e fizesse esse transporte para Belo Horizonte, para Minas Gerais, em condições adequadas, né, sem que tivessem algemados. Então, o entendimento que prevaleceu foi que caberia, por uma questão de soberania nacional, caberia ao governo brasileiro estabelecer como deveria ser feito o transporte e não às autoridades americanas. Então, assim, o uso de algemas e correntes parece, a princípio, né, segundo a Polícia Federal, é de praxe no embarque dos deportados em solo americano, mas eles não poderiam desembarcar em solo brasileiro algemados porque eles não são prisioneiros. Então, essa que foi a grande discussão, né, no sábado, em torno de essas pessoas poderiam estar algemadas, elas poderiam desembarcar no Brasil algemadas desse jeito. Então, foi compreendido que esse uso indiscriminado de algemas viola um acordo que foi feito na época do Temer, em 2018, na época de Temer e Trump, e esse acordo teria sido ferido por esse uso indiscriminado das algemas. Aliás, já havia informação de que até durante o governo Bolsonaro, em 2021, houve alertas e solicitações na direção de não uso de algema em solo brasileiro. E tinha um entendimento de que eles embarcavam algemados, permaneciam durante parte do voo
também algemados, mas que as algemas eram retiradas antes do pouso e não pousavam algemados. Bom, gente, é de uma crueldade, né? Porque são pessoas que são predominantemente imigrantes ilegais, quer dizer, pessoas que foram trabalhar nos Estados Unidos e não tinham regularização da presença, do visto de trabalho, etc., mas não são criminosos, não eram criminosos. Então, assim, e receberam um tratamento de criminosos. Vem recebendo. Aliás, não é nem prerrogativa do governo Trump. A história transbordou nesse momento pelo fato de eles terem sido filmados. Quer dizer, o registro foi evidente. Filmados com pés e mãos, né? Pés acorrentados e mãos algemadas. O que é inaceitável do ponto de vista de direitos humanos para o governo brasileiro, deveria ser para qualquer governo brasileiro, foi para o governo brasileiro que tomou decisões, e aí a gente vai aprofundar ao longo da edição, mas que tomou decisões no campo da diplomacia, né? Sem transformar imediatamente numa crise política de enfrentamento entre os dois presidentes. Eu acho importante também a gente analisar a forma como o governo brasileiro está se comportando, conduzindo, posto que há muita sensibilidade nesse tema por Lula e Trump estarem em espectros opostos, né, divergentes do pensamento, do posicionamento político-ideológico. Então, o governo brasileiro está sendo muito cuidadoso e a diplomacia tem tomado as medidas que até aqui eu tenho considerado adequadas, em comparação, inclusive, a outros países. Agora, bom, daqui a pouco a gente fala mais disso especificamente, porque imigração é, de fato, o tema, e eu, na semana passada, falei mais de uma vez na Globo News sobre isso, e repito aqui, é o tema que mais preocupa o governo Lula, o governo brasileiro, em termos de possibilidade de tensionamento, de contencioso em relação a Donald Trump. Há muita ênfase, ou havia, né, inicialmente, muita ênfase da cobertura jornalística em relação à questão tarifária, e, portanto, econômica, e em relação à questão climática. Por óbvio, uma vez que o Brasil vai abrigar, neste ano, a COP30, lá em Belém. Mas não há assunto que preocupe mais o governo brasileiro em relação às novidades, né, que venham a ser implementadas pelo governo de Donald Trump, que é a questão da imigração. Bom, e aí vamos para a última história que fechou o final de semana, foi a história da Colômbia. E aí, antes da gente falar da história da Colômbia, só para fechar aqui como foi essa semana do Trump, né? Na sexta-feira e no sábado ficamos com esse imbróglio aqui em território brasileiro em relação a esse voo, a esses imigrantes. Teve umas outras medidas também, né, do Trump no sábado e no domingo. Congelou quase toda a assistência estrangeira no mundo todo por 90 dias. Então, a ajuda global, né, dos Estados Unidos à saúde, assistência, desenvolvimento, ajuda militar, distribuição de água limpa podem também ser afetados. No domingo, teve o grande embate aí, né, dessa semana também, entre Donald Trump e Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Isso a gente vai falar daqui a pouco. E nessa segunda-feira, começaram a ser divulgados os números de prisões das blitz contra imigrantes ilegais no território americano. Então, quase 1.000 pessoas foram presas no primeiro dia, segundo o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. Eu acho que todo mundo que vê filme, série americano já viu, né? Já ouviu falar. Então, Atlanta, Los Angeles, Austin, Chicago, Colorado e Porto Rico são alguns dos locais que registraram prisões nessas blitz aí no primeiro dia. Esse número, acho que, se eu não me engano, já cresceu. A meta do Trump, ele estabeleceu uma meta de que quer até 1.500 detenções diárias, segundo o Washington Post. Essa foi a meta
que foi colocada pelo Trump. E no domingo, 1.200 imigrantes ilegais foram detidos. Então, assim, chocante, né? Nesse domingo último, 1.179 imigrantes presos, desses 566 detidos por estarem vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Todos os outros tinham algum tipo de antecedente criminal, mas 566 foram detidos somente por serem imigrantes, estarem vivendo, né, ilegalmente no país. Então, minha gente, é isso. Ele prometeu, de fato, né, que faria deportação em massa e começou a cumprir. A gente não sabe até quando isso vai durar, se isso vai ser a tônica de todos esses anos, né, de governo, desse próximo ano de governo inteiro, se isso vai ser algo intenso nesse primeiro momento, nesse primeiro mês, ou primeiro ano, ou primeiras semanas, e depois isso vai arrefecer, mas de fato é que num primeiro dia de blitz, né, do Departamento de Alfândega, já foram presas mais de 1.200 pessoas. Então, esse número ainda vai aumentar muito ao longo das semanas. Foi com essa principal plataforma, né, de promessa e de campanha que ele se elegeu, e ele começou cumprindo. E a gente está vendo que a situação das pessoas presas, das pessoas que estão sendo deportadas, está violando, né, acordos entre países, está violando noções, né, de direitos humanos, e isso já começou a estremecer um pouco essas relações internacionais. Pavel, eu queria te ouvir primeiramente sobre essa semana, e aí depois a gente entra na história da Colômbia. Bom, é uma semana de, como você já mencionou, de confirmação de que Trump não estava brincando quando fez as promessas / ameaças que fez aos Estados Unidos, ao eleitorado, né, que o levou pela segunda vez à Casa Branca, não só pelo voto no colégio eleitoral, mas pelo voto popular. Isso é importante. Tem muita gente que até atenua, né, essa vitória no voto popular, dizendo que ela foi uma vitória de tamanho menor do que outras vitórias democratas. Joe Biden, por exemplo, teve um número, uma proporção de votos maior do que Donald Trump quando o derrotou, mas o fato é que Donald Trump foi também o candidato escolhido pela maioria do eleitorado americano, em que pese o fato de ele tem chamado a atenção para ter vencido as eleições nos 7 estados pêndulos. Muitos desses estados elegeram democratas, né, como governadores, como senadores, o que também demonstra uma divergência de comportamento do eleitorado. Quer dizer, o fato de fazer uma escolha para presidente não significa uma mudança nos rumos locais e um enfraquecimento, por exemplo, do Partido Democrata nesses territórios. Guga Chakra fala muito nisso, mas a vitória do Trump em relação a Biden, a Kamala Harris, né, que foi a candidata, inequívoca. E ele tomou posse numa cerimônia em que fez um discurso muito impressionante de enfrentamento, de apresentação de uma agenda ultraconservadora, reacionária, intolerante. Não dá para disfarçar palavras. Ele, no discurso de posse, chegou a dizer que não haverá 2 gêneros, né? Agora existem 2 gêneros, somente o masculino e o feminino. Numa o fim, gente. Sinalização muito violenta e preocupante em relação... Transfóbica em relação à população LGBTQIA+, mas principalmente a pessoas trans. O que a gente sabe, esses mandatos, né, de decisão política, eles têm um efeito de reproduzir ou de justificar ou de validar a violência na base. Então, é muito preocupante na direção de trazer riscos, né? Riscos de violações de direitos dessa população que parecia ter conquistado um ambiente de direitos e direitos assegurados.
Isso preocupa não só no cenário americano, mas preocupa no mundo. E preocupa no mundo também porque vamos lembrar que a meta, nas suas novas diretrizes, passa a permitir ofensas, ataques, comentários depreciativos, ancorados, justificados por divergências políticas e religiosas, seja no que diz respeito à transfobia, seja no que diz respeito ao sexismo, à misoginia, seja no que diz respeito ao racismo. Então, é de fato a inauguração de um período de retrocesso sem maquiagem. Houve retirada do ar de sites, desativação, eliminação de programas de diversidade, que também foi outra fala que o Trump fez, inclusive usando indevidamente o nome de Martin Luther King no Martin Luther King Day, porque o 20 de janeiro, dia da posse do presidente, coincidiu com o feriado em homenagem a Martin Luther King, e ele, inclusive, se apropriou da ideia de realizar o sonho de Martin Luther King, quando a gente sabe que o sonho de Martin Luther King era uma América, os Estados Unidos, um planeta igualitário, né, em que as pessoas não fossem julgadas pela cor da pele. Então, assim, foi muito grave. Grupos supremacistas desfilando nas ruas, chegando a Washington, supremacista branco, Elon Musk reproduzindo um gesto, uma saudação nazista ou neonazista, tentando disfarçar, transformar em piada, fomentando um debate sobre a verdadeira intenção. Mas não dá para não chamar gesto nazista de gesto nazista, não dá para não chamar supremacismo branco de supremacismo branco, não dá para não chamar transfobia de transfobia, não dá para não chamar racismo de racismo, misoginia de misoginia. A presença, né, dos bilionários das big techs na posse sugerem essa aliança que, em outras edições do Angu, a gente já tinha mencionado, e muitos alertas nessa direção, e uma posição, do ponto de vista econômico, de um neoimperialismo, né, de uma necessidade de imposição dos Estados Unidos ou de subordinação de outros países aos Estados Unidos, uma tentativa, inclusive simbólica, né, objetiva pelas medidas que já foram anunciadas, mas também simbólica, que se traduz, por exemplo, na troca de nomes, né, do Golfo do México. Quer dizer, é a anulação de uma denominação, de uma nação soberana, né, de um território conhecido internacionalmente assim. Então, é uma tentativa de invisibilizar. E o Monte McKinsey, que para mim foi muito impressionante, porque ele devolve o nome de um presidente republicano, famoso também pela ideia imperialista e pela imposição de tarifas, que é um eixo, né, da doutrina econômica de Trump, e anula, e elimina, e afasta a denominação que foi reivindicada e acolhida no governo Obama pelos povos originários. Monte Denali era uma reivindicação histórica dos povos originários na região do Alasca, né, que Obama acolheu, acho que em 2008, ainda acho que no primeiro mandato. Me perdoem se eu estiver sendo imprecisa em relação à data, mas foi acolhida pelo governo de Obama, com certeza, e agora Trump, como um primeiro gesto, e já no discurso de posse, faz referência a essa alteração. Foi em 2015 que o Obama então no segundo mandato, final do segundo mandato. Oficialmente o nome. Essa solicitação do governo do Alasca foi oficialmente feita, né, para alterar o nome para Monte Denali em 1975. Que eles reivindicavam. Que o governo do Alasca solicitou oficialmente a alteração do nome, foi em 1975. Mas, em 1916, os defensores da fundação do Parque Nacional da região fizeram o primeiro apelo
em relação ao nome do lugar. Então foram mais de 100 anos, quase, né, 100 anos, praticamente 100 em que a anos, população local fazia essa reivindicação. Em 75 isso foi formalizado pelo governo e só em 2015 o Obama restaurou, né, oficialmente o nome para Monte Denali. Então, veja, é um arsenal, né, na direção da invisibilização, da aniquilação, da desqualificação. Eu acho importante chamar a atenção para isso. Parece que não é importante. No meio de tanta arbitrariedade, trocar o nome do monte mais alto é o menos relevante. No entanto, é relevante sim, porque denota essa intenção de apagamento. E é, evidentemente, uma atitude supremacista, e supremacista branca, posto que vai se assumir, ou está se assumindo, o nome de um ex-presidente republicano branco, a representação da dominação colonial, ainda que no pós-independência. É tudo muito grave. Nos primeiros dias, uma espécie de perplexidade tomou tanto os Estados Unidos quanto o mundo, né? A gente teve ali uma reação da presidente do México, já tínhamos visto a reação da Dinamarca, né, sobre a Groenlândia, do próprio Canadá, mas o Partido Democrata, por exemplo, e suas lideranças, numa espécie de apatia, né, de rendição. E aí foi muito interessante ver que a primeira atitude de reação, de resistência, de sinalização de resistência, se deu pela bispa, né? Naquele ato, no dia seguinte à posse, na terça-feira, um ato ecumênico, religioso, que também é tradicional nas transições de poder dos Estados Unidos, em que ela faz uma fala muito comovente, apelando à misericórdia, né? É um discurso essencialmente religioso do presidente da República e do seu grupo em relação a imigrantes que não são criminosos, que são trabalhadores, que estão nas comunidades. Tem até algumas pessoas que tiveram uma leitura de um discurso um pouco condescendente e até também elitista, falando dos imigrantes sendo as pessoas que lavam os banheiros, que atendem nos hospitais, mas essencialmente é essa mesma a mão de obra que está em risco e que está sob perseguição. Outra medida que causou muito impacto, anunciada também por Trump já no primeiro dia de mandato, no dia da posse, foi a decisão de retirar dos filhos de imigrantes a nacionalidade americana. Esse é um direito assegurado pela 14ª emenda, o Guga chama de jus solis, né? Que é a nacionalidade assegurada pelo nascimento no território e não pela genética, né? Pelo parentesco, por sangue. O Trump retirou, e aí, num primeiro momento, se compreendia que a nacionalidade seria sonegada às crianças nascidas de pais imigrantes ilegais. Mas não era só isso. Era também de crianças nascidas por portadores de vistos temporários, inclusive de estudante, de trabalho. Então, crianças que nasceriam apátridas. Em 22 estados, os governos locais ou as autoridades judiciárias locais recorreram pela inconstitucionalidade. Mas a gente já vê aí uma judicialização e uma disputa nessa direção, que não era esperado. Isso realmente, o avanço contra os imigrantes, as deportações em massa e a própria criminalização, que está sempre aparecendo no discurso eleitoral e agora também no discurso de Trump em segundo mandato, eram mais que esperadas, mas a ideia de retirar a possibilidade de cidadania, de nacionalidade de crianças nascidas nos Estados Unidos, ela não era esperada, foi recebida com muita surpresa, com até alguma desolação,
posto que esse direito de ser americano ao nascer nos Estados Unidos é tido como uma das bases, uma das fundações, né, da sociedade americana, poder ser americano tendo nascido na América. E a leitura que se teve foi que esse ato de Trump, de imediato, ele fratura o entendimento, a compreensão do que é ser norte-americano ou estadunidense, como se diz. É muito assustador, né, o que já se está aplicando, mais do que pregando, aplicando. Então, quando a bispa faz aquela fala e que ela desagrada, a imagem vale muito a pena assistir, porque o desconforto do Trump com a fala dela é visível. O corpo dele vai falando, como ele olha para o lado, como ele retorce os lábios, como ele vai ficando desconfortável. E depois, no dia seguinte, ele faz um post exigindo que ela peça desculpas, né? Criticando-a e exigindo, classificando-a como uma radical de esquerda, que é bem típico. E é curioso porque boa parte do discurso desse campo, né, da extrema-direita, fala muito e apela muito à liberdade de expressão, à liberdade, mas desde que sejam liberdades que eles queiram ouvir, né? Liberdades baseadas nas próprias convicções. A divergência, ela é duramente criticada, inclusive com o ordenamento, né, de um pedido de desculpas que, obviamente, não veio. Esse foi um dado interessante de uma sinalização de resistência, afora as referências que eu já fiz à questão do judiciário, das medidas judiciais em relação a essa questão da nacionalidade, que tenha vindo de uma mulher, né, de voz serena, ponderada, mãe de 2 filhos, avó, dentro de uma igreja, de um templo religioso. Trump, que também concedeu aos agentes de imigração a prerrogativa de capturar imigrantes ilegais para deportação dentro de igrejas, empresas e até de escolas, algo que era proibido no governo Biden. Instalou-se um clima de perseguição, de macartismo. Tem relatos impressionantes de pessoas que foram deportadas, que foram denunciadas por vizinhos com os quais, durante um longo tempo, havia uma relação de cordialidade comunitária, até de amizade, e como isso vai se virando. No fim de semana, houve inclusive uma ação federal de perseguição a imigrantes em Chicago, mais de 1.200 imigrantes supostamente irregulares foram capturados. Isso está acontecendo em outros lugares, inclusive com imigrantes deixando de comparecer ao trabalho por medo de serem capturados. É um clima horroroso, gente. E é um clima que, assim, a gente já viu isso. Perseguição na Segunda Guerra da Alemanha nazista a homossexuais, a ciganos, a judeus, sobretudo judeus, mas ninguém ficou livre. E é o que a gente falava na semana passada, né? Quando uma minoria está em risco, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai estar em risco, porque é um mandato, né? É a autorização tácita para perseguição, para discriminação, para preconceito, para a violência. Por outro lado, o Oscar também deu uma sinalização, me parece, simbólica, seja pela a indicação, até em alguma medida, do Ainda Estou Aqui, a melhor filme em língua estrangeira ou internacional, e a melhor filme, a Eunice Paiva, de Fernanda Torres, que é uma personagem, uma heroína, né, de enfrentamento ao autoritarismo, ao arbítrio, mas a Sofia Gascon, Carla Sofia Gascon, mulher trans, de origem espanhola, que faz o papel título do filme Emília Pérez, que teve 13 indicações, incluindo melhor filme estrangeiro ou em língua internacional e melhor atriz. A gente também tem que estar atenta, né, a esses sinais, a essas pílulas de resistência
que elas nos ajudam a alimentar. Trump, Isabela já mencionou, anunciou a saída do Acordo do Clima. Isso já tinha acontecido lá em 2020, acho que 19 para 20. Esse processo de saída, ele leva 1 ano de formalização da saída. Não, do Acordo do Clima ele saiu mesmo. Da OMS é que o Trump tentou sair em 2020 e o Biden, quando reassumiu em 2021, o processo ainda não tinha sido concluído e ele manteve os Estados Unidos na Organização Mundial de Saúde. No caso do Acordo do Clima, Trump saiu, Biden retornou e agora Trump anuncia novamente a saída. Lembram quando o Trump foi eleito, que eu mencionei aqui no Angu, também na Globo News, uma leitura da ministra Marina Silva, dizendo que, ok, ele é uma autoridade federal que compartilha, né, de um outro pensamento no que diz respeito a enfrentamento às mudanças climáticas, mas nós temos governos de estado comprometidos, políticas públicas e de investimentos já asseguradas com dotação orçamentária, inclusive liberada, e compromissos de empresas privadas com essa agenda. Então, naquele momento, ela teve a interpretação de que talvez o dano do ponto de vista dos compromissos de redução do aquecimento global, dessas metas, né, de limitação do aquecimento, elas seriam respeitadas, mas à luz do que tem acontecido aí a partir da transição e da posse de Trump, essas preocupações elas aumentaram. Por quê? Marina, ministra brasileira do Meio Ambiente, cita uma mudança da força gravitacional, ou seja, com o Trump e suas convicções, tem um campo que, na verdade, não era tão convicto assim, ou que era só cínico, que está se deslocando na direção desse pensamento, desse posicionamento. Então, fundos de investimento, instituições financeiras abandonando exigências e compromissos nessa área, o que torna mais desafiador, né? Mais desafiadora a agenda de enfrentamento às mudanças climáticas. Há também uma preocupação em relação a outros países que possam vir a acompanhar os Estados Unidos de Donald Trump na saída, né, na desvinculação, né, do Acordo de Paris do clima. Num momento particularmente grave, porque 2024 foi o primeiro ano em que aquele compromisso de não ultrapassar 1,5 grau, né, na temperatura média do planeta em relação ao período pré-industrial, ele foi rompido. Né, a gente praticamente chegou a 1,55 grau, 1,6 grau acima, o que pode acelerar e nos empurrar para o ponto de não retorno. Então, assim, a necessidade de um esforço maior dos países que ainda estejam comprometidos e uma preocupação de que outros países acompanhem os Estados Unidos de Trump. Um exemplo é a Argentina, né, de Javier Milei. Milei que também tem anunciado ou ameaçado romper com acordos, por exemplo, de igualdade de gênero, de enfrentamento à violência contra a mulher, a feminicídio. Não, gente, é complicado, né? É bem complicado. E como demora esse 1 ano até a desvinculação, há uma preocupação de que esses países, Estados Unidos, por exemplo, Argentina, participem dos fóruns, das reuniões, para sabotar por dentro. Então, para votar contra, para derrubar determinados compromissos. Então, esse vai ser um ano de uma necessária observação muito atenta e uma articulação muito forte, né, de países. Lula já andou conversando com Macron, a União Europeia tem se movimentado, né, nessa direção. Macron e Olaf Scholz, o chanceler alemão, que também está, enfim, numa situação, a extrema-direita avançando lá, né, haverá eleições, ele anunciou já a dissolução, né, do parlamento.
Então, uma situação difícil, com Elon Musk, inclusive, anunciando apoio, festejando a EDF, né, o partido neonazista de extrema-direita da Alemanha. Não é uma conjuntura simples. Lula, na semana passada, também fez uma ligação para presidente do México, o que foi interpretado como uma sinalização para Trump, para Milei. Anunciou que pode deixar o Mercosul para se vincular a Argentina a um acordo de livre comércio para os Estados Unidos. Tem muito de bravata, a interpretação inicial é de que tem muito de bravata nisso, porque Trump não tem sinalizado interesse em acordo de livre comércio. Né? Pelo contrário, ele tem sinalizado aumento de tarifa. Né? Trump vai querer enredo com a Argentina, gente. Se a Argentina sair do Mercosul, meu filho, pior para eles. Olha, gente, esse Milei realmente parece que a missão dele é acabar com a Argentina, mas a gente já falou dele aqui. Ele fala disso, da questão tarifária. A Argentina é um parceiro importante. A Argentina é o quarto, eu acho, parceiro comercial do Brasil. Terceiro ou quarto, mas assim, com um peso muito menor do que China e, por exemplo, Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, em 2024, o Brasil exportou 94,4 bilhões de dólares para a China, com um superávit de 30 bi. Exportou 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos, com um déficit de 253 milhões. O déficit do Brasil com os Estados Unidos já foi muito maior. E para a Argentina, que foi o terceiro mercado, o Brasil exportou 13 bilhões e meio, com um superávit de 200 milhões. É um mercado muito menor, mas importante, porque tem uma interação entre a indústria automobilística do Brasil e da Argentina. Nós exportamos manufaturados para a Argentina, assim como para os Estados Unidos. Agora, independentemente dessas relações comerciais fortes e importantes entre os dois países, é importante chamar a atenção, e muitos diplomatas com quem eu falei chamaram a atenção para isso, né, destacaram isso. O Mercosul é um acordo que vai muito além da questão comercial. Envolve a vizinhança, territorialidade, envolve circulação de pessoas, de mão de obra, envolve parcerias estratégicas na área de infraestrutura e de energia. A gente pode lembrar que no inverno passado, Javier Milei esteve em apuros e precisou da ajuda brasileira, e o Brasil mandou navios da Petrobras para garantir segurança energética, calefação, né, no inverno rigoroso. Então, não é somente sobre comprar carro, leite, automóvel, gado, vinho, seja lá o que for, né? Turismo, os povos são muito ligados, parece mais bravata, mas é algo que está acontecendo do ponto de vista do campo gravitacional, da força gravitacional, como tão bem definiu a ministra Marina. Olha a quantidade de coisa que a gente já levantou em termos de preocupação, né, no que diz respeito à OMS, também muita preocupação. Os Estados Unidos são os principais financiadores, né, e essa perda também é significativa do ponto de vista de recursos, mas do ponto de vista de compartilhamento de conhecimento, de produção, por exemplo, de vacinas, de orientações coordenadas para o mundo, especialmente à luz do enfrentamento nós vimos na pandemia de Covid, mas que pode se repetir em relação a outras. As ameaças são constantes. Então, também foi desolador, quer dizer, é um golpe, é uma fratura também no multilateralismo, que já não vinha bem, né? Agora, do ponto de vista de imposição tarifárias, houve até uma percepção de que o Trump mais rugiu do que efetivamente realizou.
né? A ameaça, por exemplo, de sobretaxar a China ainda não veio. Teve, inclusive, uma declaração do governo chinês de novos acordos com os Estados Unidos, que não é interesse da China produzir déficits comerciais sucessivos e crescentes para os Estados Unidos, que os dois países podem caminhar para uma relação mais equilibrada, o que deu um certo alívio, né? As ameaças de sobretaxação, de guerra comercial, elas ficaram mais no discurso e menos na prática, exceto pelo que aconteceu e depois desaconteceu, né? Houve a ameaça, houve o anúncio e depois o recuo no que diz respeito à taxação da Colômbia. Mas, enfim, Canadá e México também pressionados, essa preocupação imensa em relação à perseguição aos imigrantes. E, no caso brasileiro, já uma leitura de que, se houvesse violações a direitos humanos dos brasileiros, isso poderia, sim, resvalar em algum tipo de tensionamento das relações entre Brasil e Estados Unidos, países que têm relações diplomáticas há 200 anos, mais do que no que diz respeito a clima e no que diz respeito ao comércio. Inclusive pelo entendimento de que, nesse momento, quando Trump assume, não tem nenhum contencioso comercial envolvendo Brasil e Estados Unidos. Está tudo bem pacificado. Então, só se inventarem algum enredo. No que diz respeito ao clima, eu já falei longamente, e aí sim, tem pontos, né, de tensão, de contato, mas os Estados Unidos também estão sendo afetados pelo tema do aquecimento global, das mudanças climáticas. Há uma esperança de um certo pragmatismo que possa vir, e a preocupação maior é, de fato, com esse tema da imigração. Nós vimos aí essa demonstração com os brasileiros algemados, mas há também preocupação de prisões arbitrárias, de separação de famílias, de algum tipo de violência, de impedimento, né, de direito de defesa ou do devido processo legal. O que a diplomacia brasileira diz com muita clareza é que deportação, né, é um direito, né, das nações. Nenhum país é obrigado a manter cidadãos estrangeiros que violem seu regramento, né, seu arcabouço legal, sua legislação. Mas esse processo precisa ser feito de forma a respeitar os direitos de imigração, os direitos humanos, a humanidade das pessoas. E foi isso que não foi observado naquela chegada da primeira leva de brasileiros na semana que passou, no fim de semana. Então, houve aí essa rusga, o Brasil pediu explicações em relação a isso. O transporte até Minas Gerais, até Belo Horizonte, né, até Confins, acabou sendo feito por um avião do governo brasileiro, da Força Aérea Brasileira, acho que é o avião presidencial, e se negocia condições dignas de deportação. Eu também, nesse aspecto, queria chamar a atenção para um comportamento, no mínimo contraditório, do governador de Minas Gerais, né, Romeu Zema, que foi festejar a posse de Trump numa postagem em rede social, sabendo que cidadãos conterrâneos, né, do seu próprio estado são os principais alvos, né, dessas deportações. Vai ser interessante observar como esse campo da extrema-direita que festeja, se alinha, se aproxima do pensamento, da visão política de Trump, vai se comportar em relação à forma como brasileiros venham a ser tratados nos Estados Unidos. E aí eu incluiria, inclusive, também o governador de São Paulo, que no dia da posse de Trump postou uma postagem botando o boné Make America Great Again, lembrando que São Paulo também é um estado realmente relevante, né, nas exportações, por exemplo, para os Estados Unidos. Fica lá a Embraer, que é uma grande importadora de peças e exportadoras de aviões para os Estados Unidos.
São Paulo é um grande produtor de suco de laranja, que é um dos principais itens da pauta de exportações entre Brasil e Estados Unidos. Minas Gerais, com a siderurgia. Então, é interessante como ou se esses governadores, né, desse campo da extrema-direita, da ultradireita, como eles vão se comportar em relação a sobrepor a afinidade política e ideológica aos interesses dos próprios territórios, estados, país e cidadãos. A ver, né? Bom, vamos falar então rapidamente aqui da história da Colômbia, porque a gente margeou, mas não entrou. Já quero adiantar aos Angudas que eu e Flaviol temos opiniões divergentes nesse embate aí entre Gustavo Petro e Trump, mas vamos contextualizar primeiro. Aconteceu, né, na Colômbia exatamente o que aconteceu no Brasil. Na sexta-feira, os Estados Unidos enviaram para a Colômbia 2 aviões militares com cidadãos colombianos que viviam ilegalmente nos Estados Unidos. Mas, quando esses aviões já tinham decolado dos Estados Unidos, o presidente Gustavo Petro proibiu as aeronaves de entrar no espaço aéreo colombiano. Ele alegou que os Estados Unidos não estavam respeitando os direitos dos deportados, né? Uma violação aí da dignidade do ser humano, que não pode obrigar imigrantes a permanecerem num país que não os quer, mas se esse país quiser devolvê-los, deverá ser com dignidade e respeito por eles e pelo nosso país. Nos aviões civis, sem sermos tratados como criminosos, receberemos os nossos compatriotas. Então, essas aeronaves, né, não foram aceitas e tiveram que voltar ao território norte-americano. Com isso, o presidente Gustavo Petro postou uma carta endereçada diretamente a Trump. E aí ele postou uma carta enorme que eu e boa parte da internet aplaudimos de pé. Porque ele acaba com o Trump, acaba com os Estados Unidos. É quase um grito de guerra nacionalista e pela América Latina. Começa falando, eu não gosto de viajar para os Estados Unidos. Já começa assim. E eu acho que é uma carta que tem afronta, que tem deboche, que tem defesa da soberania nacional, que tem uma defesa da América Latina, que obviamente critica, né, essa posição intervencionista dos Estados Unidos, essa posição dominadora, colonizadora, critica a história, né, da exploração de petróleo. O seu petróleo vai acabar com a espécie humana por causa da ganância. Você pode tentar me dar um golpe de Estado como fizeram com Allende, mas eu morro na minha lei, resisti à tortura e resistirei a vocês. Não quero escravistas ao lado da Colômbia. Já tivemos muitos e nos libertamos. O que quero ao lado da Colômbia são amantes da liberdade. E se você não pode me acompanhar, eu vou para outros lugares. Você pode me matar, mas eu sobreviverei ao meu povo que existiu antes do seu nas Américas. Você não gosta da sua liberdade, tudo bem, eu não aperto a mão de escravistas brancos. Olha, ele acaba com o Trump, que no momento em que ele posta essa carta, depois de ter recusado, né, os 2 aviões, o Trump já tinha, em retaliação, anunciado uma taxação de 25% sobre todos os produtos colombianos que entrarem nos Estados Unidos. Então, a partir dessa reação do Petro de não aceitar os aviões, o Trump anunciou uma série de sanções à Colômbia, essa taxação em 20%, que poderia chegar a 50% em uma semana, bloqueio de viagens de colombianos aos Estados Unidos, revogação de visto de autoridades do governo e de aliados de Petro, inspeções nas fronteiras e aeroportos na entrada de cidadãos colombianos nos Estados Unidos, sanções ao Tesouro, setor bancário e ao setor financeiro colombiano. Depois disso, o Petro soltou essa carta em que ele compra essa briga e, no final da carta, também faz um chamamento de que vocês impõem
um imposto de 50% sobre o fruto do nosso trabalho humano para entrar nos Estados Unidos, e eu faço o mesmo, que o nosso povo plante milho, que foi descoberto na Colômbia, e alimente o mundo. Ele fala mais, no post do Instagram tem uma parte a mais desse texto, em que ele chama, inclusive, colombianos, grupos colombianos pelo mundo, aliados da Colômbia que comprem os produtos colombianos e que os produtos americanos de supermercados colombianos sejam substituídos por produtos nacionais. Ele faz toda essa fala no final e devolve essa tarifa extra também aos produtos americanos. Bom, isso foi, enquanto eles brigavam, né, esse texto era divulgado no domingo, dia 26, já no final da tarde. A diplomacia, no final das contas, os dois recuaram. E aí, é isso que eu e Flávia Ol discordamos. Ela acha que o Petro arregou e teve que recuar, e aí o texto perde o seu propósito, o seu posicionamento perde o seu propósito. Eu acho que os dois tiveram que recuar, né? O Petro subiu o tom, aceitou receber os colombianos deportados em aviões da Força Aérea Colombiana, que inclusive foram aos Estados Unidos buscar os colombianos e chegaram hoje à Colômbia. Então, os primeiros deportados dos Estados Unidos chegaram à Colômbia nessa terça-feira de manhã em avião de Força Aérea da própria Colômbia. Então, os aviões decolaram e foram buscar os seus cidadãos em San Diego e em Houston. 110 colombianos chegaram ao país. Então, não chegaram, de fato, em aviões militares americanos. Então, ele, de fato, né, o primeiro posicionamento que não receberia aviões americanos foi confirmado, mas ele voltou atrás na tarifa que teria imposto aos Estados Unidos, e os Estados Unidos também suspendeu as sanções que, temporariamente, que só seriam canceladas se, de fato, a Colômbia fosse buscar os seus imigrantes ilegais, e foi. Então, foi uma guerra de ameaças em que os dois países recuaram. A Colômbia buscou, não aceitou o avião americano, mas buscou seus cidadãos, então não rejeitaram a deportação dos colombianos, e com isso Trump também retirou as suas sanções. Não acho que foi um texto que o posicionamento dele foi invalidado pelos dois países terem voltado atrás nas suas ameaças, mas eu achei um texto de lavar a alma da América Latina. Acho que muita gente teve essa sensação. Achei que foi um canetaço. E eu acho que, no final das contas, não acho que o Trump foi vencedor desse embate, porque ele retirou as sanções que ele colocou a partir do momento em que os aviões foram recusados, e o Petro falou, beleza, eu recebo os colombianos, mas vai ser no nosso avião. Não vai ser em avião de Força Aérea dos Estados Unidos, não vai ser com ninguém algemado. Mandou o seu avião da Força Aérea Colombiana e recebeu os seus cidadãos, né, num voo colombiano. Então, eu acho que ele sai vencedor desse embate. Flávia Ol não concorda. Ela achou tudo uma pataquada, ela acha tudo um absurdo, que a carta é um absurdo. Não foi na diplomacia. Mas a gente precisa de um pouco de gana, de um brilho no olhar. Não, para enfrentar o Trump. Não precisa. Assim, comparativamente, o governo Lula, a diplomacia brasileira, foi muito mais hábil de lidar. Olha, aqui não, podem tirar algemas e correntes. Não recusou, porque, assim, objetivamente, na origem, já tem uma questão grave, que é os colombianos vinham em 2 aviões militares, né? O presidente colombiano proibiu os aviões militares americanos de pousarem no território colombiano. Objetivamente, ele recusou cidadãos do próprio país, porque esses cidadãos voltaram para os Estados Unidos para ficarem em situação de cárcere. Então, assim, já tem uma questão de não acolher. Isso é grave, gente. Isso é grave. Não, isso é tipo, não, você não vai pousar com o teu avião aqui. Mas quem estava ali não eram americanos, eram colombianos.
colombianos já em situação de violação, humilhação, isolamento, prisão, eventualmente tortura, em território americano por algum tempo, posto que eles estão deportando pessoas que já perderam toda a possibilidade de recorrer, né, no processo de deportação. Então ele já errou aí. Ele não aceitou cidadão do país dele por um ato soberano, não vou discutir isso, de não aceitar o avião militar americano que trazia colombianos. Mas eram colombianos, ele tinha que pensar primeiro no cidadão dele. Já errou aí. Aí errou, não vamos aceitar aviões militares. Ok, então... Concordo, isso aí então eu concordo. Eu vou buscar, beleza. Então eu vou buscar. Aí o Trump diz, não vai aceitar não meus aviões militares nem seus cidadãos? Então vou taxar em 25% o café e tal. Endurece as medidas. Aí o Petro... E eu gosto do Petro. Eu gosto do Petro. Aqui no Angu vocês vão ver. A gente acompanhou a eleição do Petro, né? A gente acompanhou, a gente comentou isso. Ele foi capaz de fazer, por exemplo, o que Lula não fez. Botou uma mulher preta de vice. Vai falando. Não, é verdade. Isso está no Angu. Isso aí. Isso está no Angu. Vou até achar o episódio. Isso está no Angu de, sei lá, acho que deve ter 3 anos, né? A eleição dele foi anterior. A forma como o partido se articulou, construiu essa candidatura dele, pavimentando o caminho de visibilidade de uma mulher negra. Muito interessante, a gente falou com a Tux na época, que esteve lá, inclusive, no processo. Então, assim, acompanho com até admiração esse processo político. O Pedro tem um processo, um caminho político de chegada ao poder, assemelhado, não com o gigantismo, mas assemelhado ao Pepe Mujica, entendeu? São grandes líderes da esquerda. Aí ele me faz, em resposta, aquela carta. Bom, uma postagem em rede social, que eu já acho assim, sabe, é um território de um certo romantismo, entendeu? Não era uma carta timbrada da presidente. Entra nesse... a esquerda não opera bem nesse canal, infelizmente. Então ele faz, falando de Garcia Marques, de 100 anos da solidão, de Buendia, traz o realismo fantástico, a literatura. Gente, um lacre. Um lacre. A carta é um lacre. Gente, mas é um lacre que não se aplica no meu posicionamento. Veja, eu sou uma jornalista que acompanha economia, tenho acompanhado muito diplomacia. Não cabe, entendeu? Não é um intelectual, não é um estadista que está fora. Digamos, se fosse assim, um ex-presidente fazendo essa carta, regimentando algum tipo de articulação. Teve um movimento muito interessante que foi a convocação de uma reunião extraordinária da CELAC, né, que é a coalizão, né, a União de Países Latino-Americanos, que poderia sinalizar algo, né, uma articulação, uma aliança, uma resposta coletiva, um diálogo com outros países. Aí ele faz um post na rede social, cheio de brios. Menos de 2 horas depois desse post, vem uma carta que não foi nem divulgada simultaneamente, foi pela Casa Branca, dizendo que chegaram ingestões e que a Colômbia aceitaria receber os deportados, mesmo ainda que em aviões militares. Isso estava bem grifado na publicação, no texto da Casa Branca, que a decisão, então, de Trump de impor tarifas, ela teria sido revista, é verdade, o Trump se precipitou, ao bem estilo Trump, de recuar na imposição de tarifas, mas eles diziam o seguinte, que a concessão de vistos ela continuaria suspensa até que o primeiro avião com deportados colombianos saísse de lá. Quer dizer, é tipo assim, você vai me provar que você vai tirar esses caras daqui mesmo, e aí sim eu restauro as nossas relações. Não foi bonito, gente. Não foi bonito. E a verdade é que o Petro precisou recuar, porque ele não tinha como não receber os colombianos. Então, assim, ele criou... E não tem bala na agulha para aguentar 50% de taxa de importação em produto colombiano.
Gente, I'm E a sorry, não dá. verdade, nem os Estados Unidos teriam, porque imagina o impacto. Aí uma verdade a ser dita. Os Estados Unidos consomem muito café e essencialmente café colombiano. O Trump está preocupado com inflação. Aliás, é muito interessante como até ele incorporou esse discurso da preocupação e num dos discursos de posse, não o oficial, mas numa daquelas cerimônias das quais ele participou no dia 20 de janeiro, ele faz referência ao americano não poder mais comprar bacon e ao fato de a maçã ter duplicado de preço. E aí eu fui fazer uma pesquisa, porque não tem nada de aleatório nessas referências, e obviamente que o bacon é parte integrante, indissociável do café da manhã dos Estados Unidos, né? Ovos e bacon são a base do café, e aquele café fraco, né, inclusive, que é diferente, né, do café que a gente toma, mas os americanos é um código, né? Aquele café fraco, o refil nas lanchonetes, está em filme, está em cinema. Nossa. E tudo mais. E é essencialmente colombiano. Uma culinária que realmente... Mas o bacon é o integrante, é tipo o nosso pão francês, com o cafezinho, é o equivalente, e a maçã é a base da sobremesa típica. Aliás, eu li da sobremesa arquetípica dos Estados Unidos. Há um dito torta, que é... Isso? Exatamente. Há um dito que isso é tão americano quanto a torta de maçã, quanto a American Pie. Então, quando ele traz a preocupação com o preço da maçã, olha como é que ele está dialogando com esse imaginário dos Estados Unidos não conseguindo ser o que sempre foram, porque agora não tem nem dinheiro para comprar o bacon e a maçã da torta de maçã. A própria sobremesa de um dos almoços, do almoço de posse do Trump, foi a American Pie. Eles fazem concursos, né? Que nem a gente aqui com pudim de leite. Socorro. No Brasil. Então, assim, é óbvio que também não seria bonito para o Trump sobretaxar a Colômbia e produzir um impacto inflacionário no café. E a inflação que está tirando popularidade de presidentes mundo afora, Lula também que o diga, né? Que já se meteu também numa atrapalhada, mas no Angu da semana que vem eu acho que a gente volta a falar nisso, hoje vai ser muito rapidamente. Mas eu não acho que ficou bonito pro Petro. Em que pese essa beleza, essa emoção, essa... Ai, como é que eu vou dizer? Tem esse romantismo, né, que o campo da esquerda e que a América Latina evoca, né, esse heroísmo. Mas, gente, tem que botar os adultos na sala, não pode ficar nessa, não aceite seu avião, então eu vou te taxar, então eu vou te fazer uma postagem falando que a gente podia tomar um uísque, eu sou das tradições dos povos originários da América do Sul, eu sou da América do Sul, eu sei, vocês não vão saber, sabe? Parecia uma canção do Milton para Lennon e McCartney. Ai, gente! Eu amo tudo isso, luxo. gente, mas isso não cabe na relação entre países. Ai, e gente, objetivamente, o Trump está deportando todo mundo mesmo. E a reação a isso tem que ser em outros moldes, mais maduros. E aí, nesse sentido, eu preciso reconhecer que o governo Lula e o Lula foi muito mais maduro. Deixou a Polícia Federal, que comunicou ao Ministério da Justiça, que comunicou ao Palácio do Planalto, que pôs o Ministério das Relações Exteriores, que chamou o representante americano. E assim, o Lula não falou nada do Trump, não deu uma palavra do Trump, o Trump não deu uma palavra sobre o Lula, sobre o Brasil, não ameaçou o Brasil de nada. Estão lá discutindo em alto nível como deve ser. É assim que a diplomacia funciona, gente. As melhores tradições diplomáticas brasileiras. E se a gente brasileiro, que está crítico ao governo Trump, entrar nesse oba-oba de que o legal é ir ficar dando patata, dando declaração, fazendo postagem, fazendo não sei o quê, não vai ser bacana. Não é maduro do ponto de vista das relações diplomáticas. Então, é esse o meu ponto. Com todo respeito a Gustavo Petro, a sua história... Petro, se você estiver ouvindo isso... Não, entendo a emoção, evoca mesmo essa emoção. A gente chora, a gente se entristece,
né, com essas demonstrações de autoritarismo, de desprezo pela nossa população, mas ele errou. Ele recusou colombiano no território colombiano. Não, isso aí Tinha não que pode. posar e tirar imediatamente. Meus camaradas. Aliás, no Brasil, a ministra Macaé Evaristo, que é de Minas Gerais, entrou no avião que trouxe os mineiros, né, os brasileiros, de Manaus para Confins e falou: olha, estou aqui em nome do presidente Lula para receber vocês, o governo brasileiro não admite violação de direitos humanos, estamos aqui para prestar assistência, é assim que se faz. E foi assim que foi feito. Quando, tardiamente, né, por Bolsonaro, quando da Covid na China, a partir de pressão, inclusive, de opinião pública, quando da retirada de brasileiros da Ucrânia, depois da invasão russa, também tardiamente, mas como foi feito a tempo hábil, necessário, de brasileiros retirados de Israel no primeiro momento, depois do ataque terrorista do Hamas, e depois nos esforços que foram feitos junto aos governos de Israel, da Autoridade Palestina, do Egito, para retirar brasileiros e seus familiares da faixa de Gaza. É assim que se age. Não tem como. E, nesse sentido, o governo brasileiro, que eu ando revoltada com vários erros, mas teve uma atitude exemplar. E isso precisa ser reconhecido. Não, mas o Brasil é um lacre. O Brasil, na democracia, eu não diria, na diplomacia. Isso aí a gente realmente dá aula. Mas é isso, eu concordo com você em algumas coisas, mas eu acho que tirou um grito fez uma cartinha pro Trump e pronto. Engasgado de nossa. Claro! Hashtag pronto falei, Gustavo Petro. Deixa ele falar. Ué, a gente concordou. Agora, é isso, recusou o cidadão colombiano. Isso é de fato errado, porque manteve essas pessoas, imagina, o voo era para chegar no sábado. Né? As pessoas saíram dos Estados Unidos na sexta. Só foram chegar agora na Colômbia na terça-feira. Então foram mais 4 dias dessas pessoas presas, sabe? Em que condições, né? Então isso, obviamente, é um equívoco. Mas assim, ele hablou, estarei com ele. Resgatei o episódio do Ângulo de Grilo que a gente fala da vitória do Petro e da Francia Marques. É o episódio 140, gente. O título do episódio é Bruno e Dom, Petrobras e Eleições pelo Mundo. A gente volta a tratar nesse episódio, né, o 140 do assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Falamos da terceira troca de presidente da Petrobras no governo Bolsonaro e fracasso de Macron nas eleições legislativas na França e a vitória do Petro e da Francia Marques na Colômbia. Episódio 140. Então volta lá para ouvir. Bom, eu acho que é isso, né? Falamos de tudo, falamos de Colômbia, falamos de Brasil, falamos da primeira semana de Trump. Eu acho que a grande atenção aí para esses primeiros momentos de Trump vai ser o olho muito aberto para essa política migratória, para essa prisão de imigrantes ilegais, para como é que vai ser a repatriação, né, a deportação desses imigrantes, dessas pessoas que forem presas, em que condições essas pessoas serão presas, em que condições essas pessoas ficarão até voltarem para o seu país natal, em que condição também elas voltarão para esses países. Se a gente estiver falando de deportação em massa, serão milhares, serão milhões de pessoas voltando para cidades, países pequenos, né? Do que estamos falando em termos numéricos, se a meta é ficar de 1.200 a 2.500 prisões por dia de imigrantes ilegais. Então, acho que isso é o grande antena de atenção aí para esses primeiros momentos do governo Trump e como nossa América Latina e nosso Brasil continuará se posicionando, e México também, né, em relação a isso. Vamos acompanhar. Vamos então para o último bloco encerrar esse episódio, Flávia Ol? Vamos. Bom, tem mais coisas que Flávia Ol quer trazer nesse episódio, que é falar da queda de popularidade do Lula, né? A queda de 5 pontos, a maior até agora. Compreende-se que por essa história que a gente falou do Pix na semana passada, as fake news, o governo que recuou,
né? Quem perdeu esse episódio, volta aí no episódio da semana passada, que a gente fala longamente sobre a polêmica do Pix, e o resultado já foi essa queda de popularidade. Mas você também queria falar, e aí eu peço para que fale rápido, Copom, dólar, inflação dos alimentos. Então, 30 segundos. Eu quero falar rapidamente, mas é para deixar registrado, né? Na semana passada houve mais uma onda de trapalhadas do governo, né? Em que pese o diagnóstico correto, e nós chegamos a pincelar isso, porque o Lula fez a reunião ministerial e falou da preocupação com a comida cara. Até reivindicamos aqui, né? Para o Angu, para o meu trabalho, há quanto tempo eu tenho falado sobre a correlação entre inflação de alimentos e popularidade do presidente. O Lula convocou pelo menos 4 ministros, né? Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, para buscarem soluções na direção de tentar reduzir a inflação dos alimentos. Eu acho que o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, tem um papel essencial, o protagonismo deveria ser dele. Aliás, já falo isso aqui no Angu há muito tempo, né, de como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trata da agricultura familiar, da comida no nosso prato, ele é secundarizado, né, desimportante, o quanto a política agrícola, principalmente Plano Safra, financiamento, tem ênfase na lavoura exportadora, sobretudo na soja, e o quanto isso deveria ser diferente. Haddad e Rui Costa não tem nada com isso. E é impressionante como ainda se insiste nesse formato em que o Haddad tem que responder pela inflação dos alimentos, mas o Haddad tem que conduzir a macroeconomia. Não é sobre política agrícola, não é sobre cadeia de abastecimento, sobre segurança ao pequeno produtor. Enfim, o Rui Costa se precipitou, todos os ministros resolveram querer dar resposta rápida pela pressão que sofreram do presidente. O Rui Costa se precipitou, falou de medidas, um conjunto de intervenções para garantir a redução no preço dos alimentos. Intervenção evoca congelamento, tabelamento, medidas heterodoxas, que sempre fizeram muito mal e nunca resolveram a questão de preço e de oferta de alimentos. A partir do Ministério da Agricultura, veio a informação de que o governo estaria analisando uma proposta feita por supermercados e indústrias de alteração no prazo de validade de alimentos, de modo a alimentos ali por vencer, prestes a vencer, ou pouco depois do vencimento, pudessem ser vendidos com um preço mais baixo, o que obviamente desencadeou uma reação de que o governo queria resolver o preço alto dos alimentos vendendo alimento podre para a população, o que era óbvio. Então, mais uma evidência da inabilidade na comunicação, de antever que isso não se aplicaria. Uma medida desse tipo, ela só poderia ser conduzida a partir de estudos técnicos da Anvisa, de recomendações do Conselho de Segurança Alimentar, do Guia de Alimentação Saudável. Nada disso foi feito. Foi um pleito de lobby empresarial em relação ao governo, e o governo caiu. Obviamente, recuou imediatamente, recuou de uma forma mais rápida, mas assim, vai se atropelando, vai dando cabeçada e vai se desgastando até quando está imbuído da decisão de fazer, de tomar a decisão certa. Então está uma bateção de cabeça danada em relação a esse tema da alimentação. É muito importante que um conjunto de medidas seja, sim, desenvolvidos, e do ponto de vista de longo prazo, inclusive, do ponto de vista estrutural. Há uma infinidade, uma gama de possibilidades de políticas na área de alimentação, seja no que diz respeito a preço, seja no que diz respeito à oferta e à assistência à população de baixíssima renda. Merenda escolar é uma, e muito bem aplicada, inclusive com garantia de compra de agricultores familiares do território, dos municípios. O Bolsa Família, que dá dinheiro e, obviamente,
ajuda no acesso à alimentação, distribuição de cesta básica. A gente pode pensar em cozinha comunitária, em restaurantes populares, tudo isso na direção de suprir, de aumentar a oferta de alimentos. No que diz respeito a preço, as políticas de abastecimento com estoques reguladores que vão equilibrar. O governo sinalizou com alteração de tarifas de importação para restabelecer equilíbrio, mas é importante dar garantias aos produtores, principalmente desses alimentos que flutuam mais, que são muito reféns do clima, para que eles não sejam substituídos pelos alimentos, pelas commodities de exportação. Então, assim, o dólar sobe, a soja sobe, o milho sobe, os agricultores, inclusive de pequeno e médio porte, vão produzir soja, vão produzir milho e deixam de produzir arroz e deixam de produzir feijão, a produção cai, o preço sobe e essa é a base da dieta brasileira. Então, é importante dar garantia de preço mínimo para que esse cultivo ele seja sempre atraente ao produtor. Pensar em autoprodução, pensar em descentralização da produção. Me chama a atenção, inclusive agora que a gente está vivendo pessoalmente, né, uma experiência de reflorestar uma área de pasto, substituir capim por culturas, agrofloresta, bananeira, mandioca, mamão, e a gente vê como a terra responde rápido. A Isabela se emociona tanto quanto eu com esse processo que a gente está testemunhando lá na Serra. Como você vai numa casa de um amigo, num sítio de um amigo, num pequeno sítio, numa pequena propriedade, na serra, no campo, eventualmente até em boas casas na cidade, como as pessoas já têm sua horta, já produzem sua couve, a couve é a de casa, o manjericão é de casa, a salsinha, a cebolinha, como tem árvore frutífera. As frutas, né? Exatamente, muito. Pomares, como isso está introjetado de forma festiva, consciente, orgulhosa pela classe média e pelas classes altas, e como não se estimula nas classes populares, na classe média baixa, o mesmo tipo de iniciativa. Então, gente, plantar horta em escola, fazer iniciativas relacionadas à associação de moradores, distribuir muda. Gente, amigos de classe média, façam essa experiência. Tem 3, 4, 5, 10, 30 galinhas e produzem os próprios ovos, um ovo por dia. Ninguém mais compra ovo. Com pequenos pedaços, lotes de terreno. Periferias, porque, Brasil gente, isso afora, era tem tônica. isso. Todo mundo, eu tenho certeza que todos os ouvintes que estão ouvindo agora têm alguma história familiar de uma avó, de uma tia-avó, de uma bisavó que tinha uma casa, que tinha um quintal, ou que tinha um vasinho que tinha boldo, que tinha capim-limão, que tinha um limoeiro, que comia limão do pé, goiaba do pé, que pegava folha para fazer chá da casa da avó, que a avó fazia o chá com a erva que tinha no quintal, que tinha no canteiro da casa, que tinha na varanda num vaso. Então, assim, não tô nem falando de, não, nossa, tinha que ter uma grande casa com quintal. Mas todo mundo tem uma história familiar, né, geralmente de gerações passadas, que tinha uma relação com a terra que pode até não ser de grandes plantações, né, de, nossa, minha avó tinha uma agrofloresta, não é isso. Mas que tinha uma relação de plantar o que fosse uma folhinha para fazer chá, que fosse uma árvore frutífera, uma jabuticabeira, que dava limão em casa, um pé de tomate. Todo mundo tem uma história dessa. Um mamoeiro, gente, mamão, se você jogar uma semente de mamão num vaso, você em um ano tem um mamoeiro dando mamão, menos. Negócio que dá muito fácil, mas isso foi substituído, né? É óbvio, porque a gente condensa os espaços, derruba as casas com quintal para construir prédio, as pessoas não têm mais área externa, as pessoas não têm mais quintal, as pessoas não têm mais varanda. Com a desigualdade, né, e o crescimento das comunidades, das favelas, do adensamento populacional, não tem espaço mais para as pessoas, né, fazerem, né, terem ali o pouquinho ali para você plantar e para você fazer. Óbvio também com o monopólio das sementes, né, então tem um monte de coisa que a gente compra que é transgênico, que tem semente, se você plantar a semente não nasce. Então
né? Não é tão simples como era. Processados, né? Inclusive do ponto de vista de canais de distribuição. Então, assim, é óbvio que isso mudou muito nos últimos 40 anos. Mas em muitos lugares do Brasil, em muitas cidades do interior, periferias ou até nas grandes cidades, né? Que não sejam tão verticalizadas como as metrópoles, isso ainda existe. Eu tenho certeza que vários de vocês estão ouvindo a gente falar aqui e estão falando, gente, pelo amor de Deus, na minha cidade, todo mundo ainda tem um pé de limão no quintal. Junte as mãos e dê graças a Deus, porque em cidades como o Rio de Janeiro, isso é cada vez, em São Paulo, enfim, grandes cidades muito verticalizadas, muito urbanas, isso é cada vez mais raro. Né? A gente não perde também, isso. Né, na urbanização das cidades, né, de recomposição de cobertura vegetal, como quase não usam frutíferas, né? Então, tem muita política pública que pode ser feita no sentido de estimular essa autoprodução de alimentos, esse compartilhamento, cozinhas solidárias. Eu acho que tem uma avenida, né? Também na área de educação, uma pedagogia de orientar sobre produtos que estão na safra e aí, portanto, ficam mais baratas. É tempo de determinados produtos. Isso tudo é papel do governo, gente. Papel do governo, papel das políticas de educação, das políticas de alimentação saudável, segurança nutricional. E, no entanto, a gente só olha para o ministro da Fazenda. O campo todo que tem conhecimento, expertise, disposição, proposição, fica secundarizado em relação a Banco Central. Aí vou entrar até no próximo assunto, que é a taxa de juros, né? Hoje começa a primeira reunião do Copom do ano, a primeira já com Gabriel Galípolo na presidência. O dólar já recuou um bocado, né? Está na faixa de 5,88, 5,90 nessas últimas aí semanas, mas a expectativa é de aumento de 1 ponto percentual na taxa. Então, assim, uma conjuntura econômica difícil, mas que, em tese, começa a abrir um horizonte, pelo menos se o dólar cair, uma queda do dólar, uma estabilização num patamar mais razoável, também vai ajudar na inflação. A Quest saiu com um impacto muito negativo do episódio do Pix, na popularidade do Lula. 11% dos entrevistados, né, dos brasileiros, souberam da história e acharam que o governo errou. Foi a principal notícia negativa envolvendo o governo. É uma enormidade, acho que o segundo item na Quest é tipo corrupção com 3%. Então, veja que foi um estrago catastrófico e pela primeira vez, desde o início do terceiro mandato, desaprovação superou a aprovação. Isso é algo, obviamente, para um presidente que pretende se reeleger ou fazer o sucessor, uma lástima, mas é totalmente previsível. E aí, o trabalho para recuperar não é simples, não é impossível, né? Mas demandaria um governo que efetivamente não errasse. E o que chamou muita atenção do Felipe Nunes é que em um mês o Lula perdeu 10 pontos, né, de aprovação. O governo Lula perdeu 10 pontos de aprovação no Nordeste. Então, meu Deus, não me fala desidratou isso não. na própria base, o que é complicado. Perdeu na baixa renda, perdeu na renda média e vai ser preciso aí um esforço, tanto de melhora nas condições econômicas, quanto de políticas que resgatem a confiança, né? Há uma desconfiança muito grande em relação ao governo. Eu acho que tá bom. Ainda estou aqui, né? Chega, não quero. Gente, ainda estou aqui indicada para melhor filme internacional e categoria principal do Oscar, melhor filme, e Fernanda Torres indicada como melhor atriz. Olha,
que sabor, que alegria. A minha única tristeza desse processo todo é que o Oscar vai ser no domingo de carnaval e nós estaremos na Sapucaí. E sabe Deus se vai ser possível assistir ao vivo, né, esse momento. Eu ainda tô de plantão, então eu tô morrendo de medo de não conseguir chegar na Sapucaí. Calma, Flávia. Fui convidada para desfilar na Mangueira, honradíssima mais uma vez. Libera ela. Vamos começar o lobby pela Flávia On. Gente, olha, que emoção. Fiquei assistindo, né, a transmissão para divulgação, né, dos indicados. Essa transmissão foi adiada 2 vezes por conta dos incêndios lá em Los Angeles. Aconteceu no último dia 23 de manhã. Muito emocionante depois o pronunciamento, né, as entrevistas. Pronunciamento da Fernanda Torres, muito emocionada. As entrevistas dela, do Walter. O post do Selton é sempre emocionante ver, né? A alegria deles, enfim, a confirmação de uma expectativa que parecia surreal, né? Tem a entrevista da Fernanda Torres. Anos e anos atrás, ela era novinha, logo depois que ela ganhou Cannes, ela no Roda Viva falando: meu tio Paulo, que falou, eu quero te ver no Oscar. Eu olhei pra ele e falei, imagina, ele não tem a menor noção, o Oscar é impossível. E tipo assim, né, sei lá, 30 anos depois, ela como tá ela indicada disse, né, que o Andrucha falou, Nanda, rolou. Volta naquilo que a gente falou aqui, né? Rolou. E a gente já falou isso aqui no Ângulo de Grilo, né? Como a vida é surpreendente, a vida depois dos 40, dos 50, dos 90, né? Pode surpreender, pode ser fruto de novas alegrias, de novos momentos impensáveis, mas que a longevidade também nos reserva muitas boas surpresas ao longo da vida. E muito emocionante, já estamos na torcida. Ela, inclusive, fez um vídeo logo depois, um vídeo muito delicado, muito chique, muito gentil, uma tentativa de proteger a Sofia Gaston, né, que minha mãe até falou, a atriz principal de Emília Pérez, a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar. A verdade é que entramos, entre aspas, aí, né, informalmente numa disputa contra Emília Pérez, porque também é um outro filme muito forte, candidato, um filme internacional, né, que está aí brigando diretamente com Ainda Estou Aqui nessas categorias, e também é um filme bastante questionável, não pelas atrizes e tal, mas pelos roteiristas e pela direção do filme, né? O diretor é um francês que disse que não precisava estudar a história do México para fazer o filme, as atrizes não são mexicanas, o filme não foi sequer filmado no México. Então, assim, tem muitas coisas a serem criticadas e observadas nesse filme, no que diz respeito ao sequestro, né, da narrativa, da história de um país, da cultura de um país, para fazer um filme que não girou economicamente a indústria do cinema no México, não fomentou a carreira de atores e atrizes mexicanos, né, não tem em sua equipe técnica também roteiristas, diretores mexicanos. Então, assim, é uma apropriação obscena, quase, né, do que é a cultura mexicana. Os mexicanos estão revoltados, irmanados com os brasileiros, apoiando Ainda Estou Aqui, pela derrocada aí do filme Emília Pérez, por conta dessa história aí bastante apropriadora da narrativa mexicana, mas as atrizes também estão sofrendo ataques dos brasileiros aí na internet, e a Fernanda, muito delicadamente, muito chique, né, fez um vídeo em defesa aí da Sofia Gaston. E vamos acompanhar, né, minha gente? Estaremos aí atentos no dia 2 de março, torcendo por Nanda. É isso. Angulhas, muito obrigada. Vocês nos desculpem novamente pelo atraso desta edição, mas acho que entregamos um ângulo bastante completo, muito informativo dessa semana tenebrosa aí de governo Trump. E na semana que vem estamos de volta, não é isso, Flávia? É isso. Segurem a onda, a Bahia tá linda. Bom dia, Iemanjá. Vem que dá tempo. Como diria meu sogro, vem que dá tempo. Bahia tá linda, Salvador tá ao máximo. Salve 2 de fevereiro. Tudo de bom, minha gente. Beijo, gente. Até.